Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Edgar Torrezan aqui de Biologia, sou professor aqui do Colégio Évora, tá? Tanto do ensino médio quanto do cursinho extensivo, tá? E além disso também tem o curso paralelo de Biologia aqui, então se pretende estudar conosco, né, aí no próximo ano, tudo, entre em contato, né, com o colégio e a gente vai ter o prazer de falar com vocês aí, tá? Galera, ano acabando, né? Vestibulares quase todos aí já aconteceram, mas a gente tem uma outra querida aí, logo próxima de nós aí, tá? Que é o vestibular da UniOeste, ali, tá? Do oeste do Paraná. E é uma universidade que abriu, né, vagas aí para elaboração de prova aqui na cidade de Campo Grande também, né? Onde aqui é onde eu tenho residência, onde o colégio também se encontra, tá? E aí, pensando nisso, vamos falar um pouquinho aí, vamos fazer uma breve revisão com vocês sobre essa prova, né? A parte aí de biologia, tá? A gente tem uma prova, né, que são 7 questões de biologia, tá? Então, geralmente, ali na metade da prova, né, da 30 até a 37, tá? A gente vai ter aqui, separei para vocês um top 5 de conteúdos para essa prova da UniOeste. Então peguei aí os 6, 7 últimos anos de prova, né? Fiz uma análise e separei para vocês quais são os conteúdos que mais apareceram nessas últimas edições. E se a gente junta aí um padrão, um panorama geral, a gente vê que parte de zoologia e reino protista apareceu em grande peso, tá? Então é uma zoologia que pode ser específica, pode ser a parte embriológica, pode ser uma zoologia comparada também, tá? Então apareceu muitas questões de zoologia e também relacionada a protista, algas, né? Os próprios protozoários, características de protozoários e, vez ou outra, também de protozoonoses, tá? Então, nosso top 1. Em segundo lugar, ecologia. Então, mais uma vez, gente, ecologia tá em todos os vestibulares, tá? Eu sempre gosto de falar isso porque quase todos vão ter essa preferência aí de ecologia. Vai aparecer no top de algum, tá? Então, a parte de relações, a parte de impactos ambientais, certo? Nós temos citologia também aparecendo aí dentro do nosso top 5, tá? Citologia, a parte de biologia celular, então organelas, membrana plasmática, citoplasma, as partes de divisão celular, mitose e meiose, tá? Também apareceram bastante. Fisiologia humana dentro do nosso top 5 também, gente. Parte de sistema endócrino, sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório e digestório, tá? Então, a funcionalidade desses sistemas. E dentro do top 5 a gente tem genética também aparecendo. Tanto a parte de genética teórica, como também a parte de genética cálculo, certo? E aí, pensando nesse top 5, eu peguei aqui a edição 2023, tá? Do vestibular, tá? A gente vai fazer aqui a edição 2023 e separei 4 questões para a gente poder fazer uma revisão aí de alguns conteúdos, tá? Dentro, né, que compreende ali esse top 5 para nós. Se vocês querem ter acesso à prova aí, tá? E ao gabarito definitivo dela, pode estar entrando aí no nosso site que vocês conseguem lá fazer o download da prova que ocorreu no ano passado, né? Edição 2023 dela, tá? E aí, para acompanhar essa correção comigo. Eu vou estar fazendo com vocês aqui a questão de número 30, 33, 34 e 35, beleza? Vamos pegar então primeiro a questão de número 30, né? Peguem a prova aí para acompanhar comigo. Ele está falando sobre o corpo humano, assinale a alternativa correta. Então ele está falando sobre fisiologia humana. Ele quer saber sobre fisiologia humana. Agora, sobre o que da fisiologia humana? Aí ele vai falar cada alternativa de uma coisa. Então, primeiro, letra A. O aumento da ingestão de lipídios resulta em maior excreção de ureia. Gente, o que eu tenho que lembrar? Que ureia, né? Ela é um composto na base de nitrogênio. E o lipídio vai ser rico em nitrogênio? Não, esse nitrogênio aqui vai vir dos compostos nitrogenados, tá? E aí, a ingestão de proteínas que vai, né, aumentar a minha produção de ureia e a liberação de ureia, e não de lipídios, ok? Então eu vou tirar essa letra A aí. B. As células de Schwann são os neurônios mais numerosos no sistema nervoso central? Gente, o que é a célula de Schwann? Primeiro que ela não é neurônio. A célula de Schwann é aquela célula da glia, que eu vou ter lá o meu neurônio, né? Vamos lá fazer aqui um neurônio para vocês, né? As partezinhas dele.
Eu tenho no neurônio, eu tenho aqui o meu axônio com a bainha de mielina e eu tenho aqui o terminal do axônio, tá? Então esse seria o meu neurônio. Quem que seria a minha célula de Schwann? A célula de Schwann, pessoal, é essa célulazinha que está formando aqui a bainha de mielina, certo? E mais ainda, a célula de Schwann, ela vai estar mais presente no sistema nervoso periférico, para formar a bainha de mielina. Então não é neurônio, beleza? Letra C. Epiderme é o tecido que tem a função de revestimento de superfícies e cavidades, beleza? Absorção, secreção e percepção de sentidos. Ele errou quando ele falou da epiderme com percepção de sentidos. Quem percebe sentidos é um neurônio, é tecido nervoso, não tecido de epiderme, né? E outra coisa, quando ele fala epiderme também, né? Ela não é um tecido, a epiderme seria uma camada da pele, um conjunto de alguns tecidos ali, certo? Então, seria uma das camadas da pele, não o tecido. Essa letra C aí, a gente também vai estar como errado. A D. A contração dos músculos intercostais e diafragma diminui a pressão interna da caixa torácica que resulta na inspiração. Gente, o que eu preciso lembrar aqui? Quando eu falo lá de inspiração, né? Eu tenho aqui lá os pulmões, tá? O que vai acontecer? Quando o diafragma contrai e abaixa, tá? E os músculos intercostais aqui vão estar contraindo, tá? Isso vai fazer exatamente o que ele falou. Diminui a pressão interna do pulmão. E aí a pressão externa, né, vai estar maior. Deixa eu fazer mais pra cá. Pressão externa maior. E aí movimento de pressão é sempre da alta pressão para baixa. E aí o ar entra. Então quando ele fala para nós aqui, né, que a contração do músculo intercostal e do diafragma diminui a pressão, ok, que resulta na inspiração, na entrada do ar. Perfeito, então eu vou estar assinalando a letra D aqui para a questão 30, tá? Professor, e por que a E está errada? O trajeto da luz no bulbo ocular ocorre sequencialmente através da pupila, da córnea, do humor aquoso, da lente e retina. Eu tenho a lente na frente, né? Eu vou ter a córnea, primeiro eu estudo a córnea, depois da córnea eu tenho a lente, aí eu tenho pupila, aí depois eu vou ter o humor aquoso, e aí eu vou ter retina. Então ele inverteu aí algumas ordens, certo? Então, questão 30, a letra D mesmo como resposta correta. Perfeito? Uma questão envolvendo fisiologia humana. Vamos fazer a 33 agora, tá? Questão de número 33 é uma questão que vai envolver ali uma parte de zoologia, parte embriológica, tá? Não é o nascimento, casamento ou morte, mas a gastrulação que é verdadeiramente o momento mais importante da sua vida. Essa afirmação do embriologista inglês Lewis Rupert serve para enfatizar a importância da gastrulação para o desenvolvimento humano. Sobre a gastrulação, assinale a alternativa correta. Aí vamos lá. Letra A. Nos vertebrados está relacionado com o surgimento da linha primitiva da superfície ventral do embrião. Gente, o que a gastrulação forma? Vamos lá. Gastrulação. Gastro. Gastro vem de aparelho digestivo. Então vai formar o aparelho digestivo principalmente ali, tá? Além disso, é no estágio de gástrula que vai acontecer, né? Pós-implantação, a gástrula vai estar sendo formada ali, tá? E ela também envolve, né, a formação do nosso eixo corporal, né? Definir onde é cabeça, onde vai ser pés, onde vai ser membros, tá? A nosso eixo de simetria também. E é o que a letra B vai falar agora para nós. Em humanos, é um evento pós-implantação, então lembra mórula, blástula. Blástula vai formar lá embrioblasto, né? Vai se implantar no útero e agora vai passar por processo de gastrulação. Formou a gastrulação e ele fala para nós. Vai ocorrer a determinação de eixos corporais. Essa é uma das coisas que acontece na gastrulação, tá? Se quiser anotar aí também, outro evento na formação da gástrula é o início da formação do sistema digestório, né? Vai formar lá o arquêntero, sistema digestório primitivo, e também a separação dos folhetos embrionários, né? Ecto, endo e mesoderme, tá? Mas aí ele já acertou, eu já vou estar marcando aqui a letra B como resposta para a questão 33. Vamos lá ver as outras alternativas. É caracterizada por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, sendo a principal responsável pela multicelularidade. Gente, aqui eu tô falando de zigoto,
que sofreu várias mitoses, né? Se representa pela letra E. E aí vai ter lá uma massa de células multicelular. Foi isso que ele falou para nós, tá? Só que esse estágio aqui não é gástrula. Esse estágio aqui é o estágio de mórula, tá? Depois da mórula ainda, isso daqui vai formar aquela esfera, né? Com as divisões aqui, com blastômeros, né? Que é a região de blástula. Aí, no caso dos seres humanos, vai passar por embrioblasto, mas depois disso que ele vai lá para o estágio de gástrula, tá? De gástrula. E aí eu tenho que lembrar, né, que eu tenho, né, a ecto, eu tenho a meso, se ela é presente, né, mesoderme, eu tenho endoderme, tá? Eu tenho aqui arquêntero, nossa, peguei aqui a peça da 35, tá? Eu tenho a região aqui, ó, a abertura, que eu chamo de blastóporo, que vai originar a boca ou ânus, certo? Então aqui seria a gastro. Então não pode ser essa letra C aí. A D. Nos amniotas, ou seja, né, répteis, aves e mamíferos, está relacionada com a formação do disco germinativo bilaminar? Não, nada a ver, né? Disco germinativo vai aparecer só em répteis e aves, né, que vão ter ovos ali. Nos mamíferos, não. E a letra E, nos animais diblásticos, está relacionado com a formação da ectoderme e mesoderme. Se é diblástico, eu não tenho meso, eu tenho ecto e endo apenas, tá? Então, ó, aqui seria triblástico, tá? Para ser diblástico, eu tiro meso, aí vai ser bi, aí vai ser diblástico, certo? Então, a letra B mesmo para a questão 33 que a gente vai estar marcando. Então, a questãozinha de zoologia envolvendo ali a parte de embriologia, tá? Questão 34 agora, tá? Vamos lá. Ele fala para nós aí. A figura abaixo é uma representação de um processo de divisão celular que ocorre nos organismos eucariotos. A mitose. A mitose é um processo constituído, mas didaticamente pode ser é um processo contínuo, mas didaticamente pode ser dividido em etapas ou fases. As fases da mitose estão representadas na imagem e sequencialmente numeradas em algarismos romanos. Então ele trouxe para nós aí 5 etapas, tá? A primeira etapa, né? Vou tentar esquematizar bem simploriamente aqui as etapas para nós. A primeira, ele coloca, né, 2 esquinhos aqui assim, conectados, né? Aqui ele traz 1 e aqui mais 2. E ele traz aqui um núcleo intacto com material genético. Na segunda etapa, ele vai trazer, né, isso aqui já migrando para polos opostos, com fibras maiores, tá? Então aqui, fibras maiores para cá. E ele traz um núcleo fragmentado com os cromossomos aparecendo um pouquinho ali. Terceira etapa que ele traz aí para nós. Isso daqui já está totalmente oposto um ao outro, né? E eu vou ter a presença aí dos cromossomos alinhados. Vamos lá, fazer os cromossomos aqui. Quarta etapa. Né? Esse aqui já está maior, deixa eu aumentar o tamanho dessa bolotinha aqui. Tá? Isso aqui já está maior. Eu vou ter ali separado já um evento de separação. Eu estou falando aí para ver se vocês vão se lembrando já dessas etapas enquanto eu vou esquematizando aqui para nós. Tá? E a última etapa, né, que ele já traz aqui meio que quase 100% separado, ele vai trazer aqui essas duas estruturas impares aqui, as fibras quase não existentes mais, e o núcleo reaparece. Tá? Essa é a quinta etapa. O que eu tinha que lembrar aqui? O que eu tinha que comparar nessas fases, então, da mitose? Essa primeira fase aqui, eu tenho a minha, eu vou até usar uma cor diferente aqui, vou usar esse vermelho aqui, né, esse rosa. Eu tenho aqui intérfase, tá? Eu tenho o núcleo começou a fragmentar, prófase. Aqui, ó, alinhados no meio cromossomos, metáfase. Separados,
anáfase. E núcleos reformados, 2 células já, eu tenho telófase. Então, são as fases aí da mitose, certo? Aí ele quer saber, em relação a essas fases e os eventos que caracterizam cada etapa, assinale a alternativa correta. Aí ele vem agora. A fase 1, denominada metáfase, já errou por aí. Tira a letra A. B, na fase 2, prometáfase, né? Que seria, pode ser, uma prometáfase e a prófase, tá? Ocorre separação de cromátides irmãs? Não, né? Aqui eu teria o núcleo se fragmentando, os cromossomos se condensando, certo? Então não seria B. C, é na fase 3, anáfase, fase 3 é metáfase, já errou aí. D, a duplicação dos cromossomos e o desaparecimento do núcleo ocorre na fase 4, o desaparecimento do núcleo na fase 2 e a duplicação dos cromossomos na fase 1. Então já errou. Por eliminação, só nos resta a letra E, tá? Que a gente já vai assinalar aqui como resposta. E ele diz que a descondensação dos cromossomos e reaparecimento do nucleolo ocorre durante a telófase fase 5. Porque a célula vai voltar à sua atividade aí, tá? Então, ó, só relembrando, gente, intérfase é a fase de maior atividade celular. Ela está se preparando para se dividir. Duplica organelas, duplica material genético, né? Eu tenho, né, a célula checando essas duplicações. Prófase, tá? Eu tenho núcleo começando a se fragmentar, material genético se condensando, nucleolo desaparece, tá? Eu vou ter aqui também centríolos formando microtúbulos de tubulina para poder organizar esses cromossomos. Na metáfase, eu tenho cromossomos alinhados na placa equatorial, centríolos com seus centrosomos em polos opostos, tá? Anáfase, separação de cromátides irmãs e o achatamento celular, né? E na telófase eu tenho justamente o que ele falou nessa letra E. O núcleo reaparece, o nucleolo reaparece, o DNA começa a se descondensar, beleza? Então, uma revisão rápida aí dos eventos da mitose, certo? E pra gente finalizar a nossa revisão, né? Falei agora, vou até marcar aqui, de citologia. Vamos fazer a 35, que tá falando de genética, tá? Então, consegui englobar aí 4 dos assuntos com vocês dentro dessa revisão, certo? A questão 35 vai falar da seguinte forma para nós. Uma mulher é heterozigota para o gene do daltonismo e não é portadora do gene da hemofilia. Opa, então vamos lá. A mulher, ela é heterozigota para o daltonismo, XDzão, XDzinho, lembra que o daltonismo é uma herança ligada ao X, e a hemofilia também. E falou que ela não é portadora, então XHzão, XHzão. Perfeito. E aí falou aqui, ela teve uma criança do sexo masculino com seu companheiro, que não é portador do gene daltonismo, porém é hemofílico. Cuidado com a interpretação aqui, gente. Ele está falando que o companheiro dela não é portador do gene daltonismo, mas é hemofílico. Então, o marido dela, tá? Ele é XDzão, porque não tem daltonismo, mas ele tem hemofilia. XHzinho Y, certo? E aí ela pergunta agora, em relação ao filho desse casal, é correto afirmar? Ele quer saber qual que é a probabilidade dessa criança ser alguma coisa, né? Bem, vamos fazer aqui os cálculos então. Em relação ao daltonismo, tá? Fazendo o cálculo aqui, ó, separando gametas, eu tenho XDzão da mulher, XDzinho, e eu vou ter aqui para o homem, XDzão, Y. Se eu separo aqui, eu tenho XDzão, 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 XDzinho, XDzão, XDzão Y, XDzinho Y, tá? Eu sei que essa criança é um menino, porque ele falou para o menino enunciado. Teve uma criança do sexo masculino. Então, ó, eu tiro essas duas probabilidades, que aqui vão ser meninas, ok? Qual que é a probabilidade dele ser daltônico? 50%. A probabilidade de ser normal, 50%. Beleza. Isso em relação ao daltonismo. Agora, em relação à hemofilia. Vamos lá. Fazer a mesma coisa aqui. Faço lá o quadro de Punnett, separo o gameta da mulher, XHzão, XHzão, e o do homem, XHzinho, Y. Aqui eu tenho XHzão, XHzinho, mais uma vez XHzão, XHzinho.
XHzinho, e aqui eu tenho XHzão Y, XHzão Y. Eu sei que é um menino, então, mais uma vez, retiro as probabilidades de nascerem meninas. Aqui, 100% é normal, né? Não é hemofílico. Então, ó, não hemofílico. Hemofílico. Vamos até escrever aqui, 50% daltônico e 50% de visão normal. Aí ele dá as alternativas para nós. E na letra A ele já fala, tem 50% de chance de ser daltônico. Sim, tem 50%. Vou marcar a alternativa A aqui para a questão 35. Quando ele fala, tem 50% de chance de ser hemofílico? Não, 100% de não ser. A C, 25% de ser hemofílico? Não. A D, 75% de ser daltônico? Não. E a E, 50% de chance de ser daltônico e hemofílico? Não, ele só pode ser daltônico. Pessoal, por que eu falei pra vocês, ó, essa parte aqui, de excluir a probabilidade? Porque eu sei que é um menino. Se vocês não tivessem excluído essa probabilidade, ó, quando ele fala na letra D, 75% de chance de ser daltônico. Se você olhasse aqui, né, você ia ver um caso de menino daltônico em 4 não daltônicos, em 4 crianças não daltônicas. Então seria 75 mesmo. Na verdade não seria 75. Seria 25, tá certo? Não teria nem como marcar. Mas mesmo assim, eu vou aproveitar e puxar esse gancho. Se ele falasse 25% de ser daltônico, se você não toma cuidado de excluir essas duas probabilidades, você ia marcar como alternativa correta, tá? Então, ó, cuidado, porque o exercício falou pra mim que é um menino. Se é um menino, é impossível de ter esse genótipo aqui. Então eu vou tirar esses dois da minha probabilidade. Vou ver só dentro das probabilidades de serem menino, ok? Então, atenção em exercícios de genética, leiam com calma, principalmente quando envolve o cálculo, a probabilidade, né? Atenção com a regrinha do E, a regrinha do OU, né? E multiplica ou soma, tá? E leiam com atenção as condições para a probabilidade estar acontecendo ali, certo? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês nessa revisão, tá? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, né? Se puderem compartilhar o vídeo, né? Darem um like aí, né? Estudarem bastante, tem os outros vídeos dos outros professores aí também, das outras disciplinas, certo? Muito obrigado, gente, falou e tchau!